você não está confuso no inglês. Pode ser que todo esse conteúdo, todo esse vocabulário que você tem está bagunçado aqui dentro. Não teve ninguém que te ajudou a colocar todo esse vocabulário no lugar. Mas hoje eu vim falar com você sobre algo que aconteceu essa semana. Seja muito bem-vindo, eu sou a Teacher Jay Lourenço e esse aqui é um ambiente seguro para você que é estudante de inglês ou para você que quer começar a acompanhar o meu conteúdo, a aprender comigo de alguma forma e inclusive se você estiver pronto para começar numa mentoria individual ou aulas em dupla ou grupo, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, porque todos os links importantes estão lá, inclusive a lista de espera de 2026, tá bom? Mas antes da gente iniciar o vídeo de fato, não esquece de se inscrever aqui, não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo, compartilha o canal em si para aquela pessoa que você sabe que também quer entrar nesse processo de aprendizado. Então vamos para o nosso vídeo. Eu quero fazer um vídeo com pouca edição, o mínimo possível, porque eu gosto de falar e pode ser que uma coisinha que eu fale vá fazer você pensar em algo que realmente faz sentido em relação ao estudo da língua inglesa. Mas vamos colocar esse pensamento, vamos colocar a sua mente no lugar em relação a todos esses conteúdos que você fica confundindo, geralmente faz você se sentir frustrado e isso pode acontecer. Deixa aqui nos comentários se você tem algum conteúdo em específico relacionado ao inglês que faz você se sentir dessa forma, tá bom? Nessa semana, eu estava dando aula para uma dupla de alunos meus e eu perguntei para eles se eles conhecem o Simple Present, se eles já tiveram contato com o Simple Present. De primeira a pessoa fica pensando, Simple Present, eu acho que eu conheço essa expressão, mas não lembro o que é. E aí eu perguntei para eles, do, does, isso faz vocês lembrarem de alguma coisa? E eles responderam sim, agora sim. Eu sei o que é, agora sim eu sei do que você está falando, teacher. E então eu perguntei para eles se é algo que gera muita confusão para eles. Já que eles tiveram contato prévio com isso, eu queria saber qual é a familiaridade deles em relação ao conteúdo e como que dali eu poderia começar a trabalhar isso neles. Então vamos lá. Qual era a grande problemática para eles dois em relação a esse conteúdo? A grande confusão entre do, does e did. Como usar os três? Então, por falta de uma instrução adequada, por falta de clareza, por falta de uma teacher que realmente tivesse o cuidado de saber o que o aluno está pensando, eles pensavam que eram 3 verbos auxiliares que eles poderiam utilizar em qualquer situação. E não é o caso, não é o caso. E se você também tem problema com essa questão de do, does e did, num modo geral de verbos auxiliares, deixa aqui nos comentários que eu quero saber e isso vai me ajudar a trazer conteúdo nos próximos vídeos, já que eu tô há um tempão sem aparecer por aqui, não é verdade? E vocês vão notar que eu estou olhando aqui para o lado para não perder nenhum tipo de anotação que eu fiz. Então, nessa conversa com os meus alunos, eu precisei alinhar com eles. Qual é, a primeira coisa, qual é a diferença entre do, does, did, como são utilizados, para que todo esse conhecimento que eles têm, porque eles conhecem bastante coisa, até mesmo antes de mim, pegar todo esse conhecimento que eles têm e colocar em caixinhas. Eu penso assim, nas caixinhas certas. A caixinha do passado, a caixinha do presente, a caixinha do futuro, a caixinha dos verbos, substantivos, adjetivos e assim por diante. A minha mente pensa assim. Se o aluno pensa de uma maneira diferente, não tem problema, tá, gente? Mas a minha mente é assim e foi assim que eu fiz para desenvolver o meu inglês. Foi assim que eu fiz desde quando eu comecei a estudar inglês com 16 anos. Com o tempo eu fui colocando todos os conteúdos na caixinha mental certa e é lógico, sem falar no desenvolvimento de coisas que me farão relembrar um conteúdo, desenvolvimento de dicas que podem fazer sentido só para mim, mas isso realmente é necessário. E então eu comecei a desenvolver a ideia para eles do que se trata, não é verdade? Do que se trata o bendito desse verbo auxiliar. Então eu tive que explicar para eles o seguinte:
Verbo auxiliar, no caso de do e de does, não tem uma tradução dentro da frase. Primeiro ponto, do e does são utilizados para presente. Did é o único verbo auxiliar relacionado ao simple past, que vai com todos os tipos de sujeito, mas é passado. Então já começamos a separar aí, na caixinha do passado e na caixinha do presente. Pensamos dessa forma. Depois disso, como utilizar do e does? Precisei diferenciar para eles com quais sujeitos, quais os tipos de sujeito que eles podem utilizar isso. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários e curte bastante para que eu traga especificamente uma aula aqui, uma live, sei lá. Eu acho que é uma boa ideia trazer uma live aqui especificamente sobre o Simple Present, que é uma das estruturas gramaticais mais utilizadas no inglês. Então, levando em consideração onde eu consegui separar com eles a caixinha do passado e do presente, agora é só separar a função dos verbos auxiliares, que nesse caso aí só servem para te dizer, olha, hello, essa frase está no presente. Do e does, como verbo auxiliar, mostra que a tua frase está no presente. E já no caso do did, é um verbo auxiliar que mostra que tua frase, seja uma afirmativa, negativa, pergunta, não importa, mostra que a frase está em passado. E isso aí abriu a mente deles completamente. Eu tenho certeza que se você também tinha essa dúvida, esse foi o momento que você também abriu a mente aí. E isso é normal, gente. É muito comum ter situações em que nós tentamos identificar todo o conteúdo e aquilo não desenvolve. Às vezes não é o momento certo para você pegar aquele conteúdo. Seu nível às vezes está abaixo do nível do conteúdo que estão te passando. Então temos que ter muito cuidado. Nós como teachers temos que ter muito cuidado ao passar um conteúdo para o aluno. Então, se você pegou a ideia aqui, já fica aqui, porque tem mais exemplos. Eu separei alguns exemplos para vocês, além de do, does e did, porque é muito interessante. Um exemplo 2 é o uso do to be junto com do. Prestem bastante atenção. O present simple, que tem esse do, does, não se mistura com to be, que é am, is, are, ok? Eles não se misturam, não tem como, por exemplo, olha esse exemplo aqui. Do you are happy? Não pode, ué. Do you feel happy ou are you happy? Eles não se misturam, é tipo água e óleo, tá? Não se misturam. É mais um exemplo disso. Quando nós trabalhamos o to be e o simple present, eles têm, dentro do meu cronograma, algumas aulas de diferença, tá? Então, quando nós chegamos no simple present, nós já temos trabalhado o to be. E aí eu começo a deixar eles cientes do seguinte: to be nós só utilizamos quando os contextos que queremos aplicar está dentro daquela ideia de ser ou estar. Esse é o verbo ser ou estar, é ou está, sou ou estou, são ou estão. E aí, quando o aluno entende isso, entende que isso é totalmente diferente do uso do simple present, que pode ser usado com qualquer outro verbo, exceto o to be. Aí nós temos uma mente aí realmente calibrada para tratar com o inglês, porque isso é matéria de nível básico. Isso é matéria de nível básico. Começou a identificar essas diferenças, aí nós já temos uma mente que está começando a se preparar, entende? Um outro exemplo que eu separei para vocês é a ideia do uso do S no verbo, e isso só acontece no present simple também, tá? Caso vocês queiram, na verdade, né? Caso vocês queiram aquela aula de simple present, vocês vão entender que há a presença do S, e não é um S de plural, tá? Há a presença do S nas frases afirmativas do simple present. Por quê? Nas afirmativas não tem do e does. Do e does só estão nas negativas e nas questions, nas perguntas. Então imagina entender essa situação toda. E esse S
nós não aplicamos ele como um plural, ele é uma conjugação. No português, eu tenho certeza que você vai lembrar. Pensa no verbo correr. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos. O próprio verbo vai se modificando, não é verdade? Ao passar do sujeito. No simple present, nós temos uma conjugação também, verbal, onde o verbo recebe S ou ES. Tem regras para isso, para você conseguir fazer isso. Só que é algo que só acontece nas afirmativas para os sujeitos he, she, it. Então, são muitos detalhes. O inglês é cheio de detalhes. Não visualizo como uma língua difícil. Existem pessoas que têm uma certa dificuldade para entender o contexto, para entender as aplicações, pegar toda a estrutura gramatical junto com o vocabulário que a pessoa já conhece e aí sim começar a aplicar. Eu entendo isso. Tem pessoas com certas questões de memória também. Então, não estou falando das exceções, eu estou falando de um modo geral. O inglês não é uma língua difícil, como o próprio português é, como línguas do Oriente Médio, para nós falantes de português, como essas línguas são difíceis. O inglês não é assim. O inglês ele não precisa ser estudado tão a fundo se você não quer trabalhar com isso. Você não precisa buscar um alfabeto fonético ou coisas do tipo. Isso eu estou falando do ponto de vista de uma teacher que trabalha com inglês há 10 anos. Fevereiro agora de 2026, completei 10 anos fazendo isso. Então, há padrões, há situações que se repetem de aluno para aluno e eu preciso trazer isso para vocês aqui. E eu estava me arrumando aqui para dar aula para o pessoal da noite. Hoje é... Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira e eu tô aqui me organizando para isso, ajeitando o plano de aula, revisando, mas eu precisei trazer para vocês porque a ideia veio à minha memória e eu falei, não, eu preciso levar isso pro YouTube, pro pessoal do YouTube. Nem sempre vocês estão lá no meu Instagram, né? Inclusive, o arroba do meu Instagram é @inglês_com_a_j. Vai lá, te espero lá. Só que em 2026 eu quero dar prioridade, muito mais prioridade aqui. Sobre esse assunto, eu quero falar com vocês um pouquinho no final desse vídeo, tá bom? Fica aqui porque eu vou falar sobre isso. E eu anotei aqui uma situação, olha só. A fluência, ela não vem de aprender mais. Ela vem de organizar melhor o que você já viu. Então, como que acontece a primeira aula do meu curso? A primeira aula, sem ser aula 0, que é a aula de alinhamento, a primeira aula, ela já tem vocabulário, estrutura gramatical e você já começa a criar frases sozinho. Eu não tenho que esperar 3 meses para fazer você começar a criar frases, não. É na primeira aula. Então, como que isso acontece? Por quê? Porque eu sei que você já tem alguma experiência, mesmo que não seja a mais certa, com o inglês. Tem alguma coisa no seu vocabulário que eu sei que você sabe. Então, é esse vocabulário existente com o vocabulário que eu entrego na aula. E aí, para fazer com que tudo fique correto, vem a estrutura gramatical para segurar tudo isso. Então, na primeira aula, você já é capaz de fazer isso. Isso é incrível. Então, isso só reforça o que eu acabei de falar, olha só. A fluência não vem de aprender mais, vem de organizar melhor o que você já viu. Entende? Quando a gente muda a forma de pensar ou muda a forma de interpretar as coisas, pode virar chaves que a gente sequer imaginaria. O inglês não é tão difícil assim, gente. O português é muito mais difícil. O que o inglês tem é detalhe. E são esses detalhes que a gente precisa organizar dentro da nossa mente e exercitar o quanto puder para que venha para o subconsciente. Existe a teoria do esquecimento, né, da curva do esquecimento, que eu posso trazer aqui para vocês também. E ela é muito certeira. Nós começamos a esquecer os nossos conteúdos aprendidos a partir de 10 minutos que você acabou de ver ou
menos. Então, sem revisão, sem aplicação contínua e repetida, não tem como alcançar fluência, não tem como falar inglês bem. E isso é uma verdade extremamente comprovada. Levando em consideração que você é meu aluno e sabe que tem aula uma vez por semana. Quando você fica uma semana, né, um dia da semana ali, sem aula, que por alguma situação faltou luz, tanto para você quanto para mim, a internet caiu, alguma coisa aconteceu, isso já impacta, você sabia? Então, enquanto você puder não faltar, é melhor. Enquanto você puder repor as suas aulas, ter um tempo de prática individual também, uma prática sozinho, isso é ideal. É por isso que eu falo sempre sobre essa questão de revisões para tudo. A cada 5 aulas que os meus alunos têm, a 6ª é uma revisão sobre a gramática das 5 aulas anteriores. Então, de fato, eu sustento essa ideia de que inglês é repetição. Não tem para onde correr, inglês é repetição. E é necessário que você tenha isso em mente, é uma certeza. Quando você entende esse sistema, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo e muito mais leve de você desenvolver num segundo idioma, terceiro idioma. É exatamente isso que eu quero que você desenvolva. Clareza. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o que foi que deu uma corda para você, qual foi a virada de chave, que eu vou amar saber. E é lógico, trazer mais conteúdos assim. E lembra que eu falei que eu tinha que falar algo importante com vocês? Se você tá aqui há mais tempo, sabe que eu tô há muito tempo sem criar conteúdo para cá, pro YouTube. Então, você vai saber que eu tô há meses e meses sem fazer o conteúdo e eu quero falar com vocês sobre por que isso tem acontecido. E o spoiler é essa questão de criação de conteúdo, uso de redes sociais. Eu quero abordar isso com vocês, porque eu acho que é muito necessário, mesmo não sendo sobre inglês, eu quero trazer isso para vocês de uma forma extremamente sincera, ok? Então fica aqui no canal, já se inscreve, dá like nesse vídeo se ele fez sentido para você, se ele clareou a sua mente em relação ao conteúdo, e eu espero você lá no meu Instagram, o @inglês_com_aj, e nas minhas outras plataformas sempre com o mesmo @, certo? Eu vejo você na próxima, see you there, bye bye!